Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja a Mudança, certo? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e para o nosso conteúdo de hoje eu vou abordar um assunto que eu acredito ser bem interessante e que eu ouço falar muito frequentemente, que é a zona de conforto. Tá? Eu vou apresentar uma parte, apenas da minha ideia em relação a este tema e refletir um pouco aqui com vocês sobre o movimento das zonas. Tá? Depois, como já estamos acostumados, vou finalizar este vídeo com mais uma sugestão de prática para que vocês realizem até sair o próximo. Então, vamos lá a mais uma reflexão. Bom, pessoal, vocês já devem ter pensado sobre a sua zona de conforto, em estar na zona ou precisar sair dessa zona, ou talvez pensar que finalmente chegaram a uma zona de conforto que vocês queriam, certo? Talvez seja isso que as pessoas busquem, encontrar a zona de conforto que desejam viver para poder ter uma vida tranquila, fazer aquilo que gostam de fazer. Mas talvez existam pessoas que vão buscar sempre estar fora da zona de conforto, para não se sentirem acomodadas. E podemos pensar de diferentes formas sobre essa zona. Tá bem? E também podemos pensar que fazemos diferentes atividades, temos diferentes funções, realizamos diferentes funções, temos diferentes papéis em nossas vidas. E para cada uma dessas situações, para cada uma dessas posições que nós ocupamos, podemos ter pensamentos diferentes em relação às nossas zonas de conforto. Então, eu posso pensar, por exemplo, em relação ao meu papel de pai, tá bem? Eu vou estar sempre buscando sair da minha zona de conforto. Vou pensar sempre em buscar estudar, me aperfeiçoar, aprender mais, para cada vez mais ser um pai melhor, um pai diferente, tá bem? Ou, em relação à minha carreira profissional, eu posso pensar, por exemplo, em quando atingir a uma estabilidade que eu desejo, digamos, ou um cargo que eu desejo, ou talvez um patamar que eu desejo em relação à minha vida profissional, eu possa deixar de buscar uma zona de crescimento e vá buscar isto em outra área, em outra área da minha vida, buscar essa zona de crescimento. Mas também podem existir pessoas que pensem exatamente ao contrário do que eu falei agora, pessoas que busquem em todas as áreas da vida, talvez, estarem sempre fora da sua zona de conforto, ou pessoas que prefiram estar sempre dentro da sua zona de conforto, em todas as áreas da vida. Sair da zona de conforto e passar para uma zona de crescimento, uma zona de expansão, serve para nos fazer evoluir. E com isso, expandimos essa nossa zona de conforto, aumentamos ela, pois passamos pela zona de expansão e chegamos a uma nova zona de conforto. Só que agora uma zona de conforto com mais evolução, mais evoluídos, uma zona de conforto maior, onde nós temos mais conhecimentos, mais experiências. Claro que nós podemos cuidar para não ficarmos sempre na zona de conforto e também podemos cuidar para não ficarmos sempre em uma zona de expansão. Talvez alcançar
e manter uma zona de conforto em algum momento da nossa vida ou em algumas áreas, né, determinadas áreas da nossa vida, talvez possa ser aquilo que a gente busque, tá bem? E o fato de buscar sempre aumentar, né, sempre sair dessa zona de conforto, buscar uma zona de expansão, pode se tornar perigoso, dependendo, né, porque ele pode se tornar uma zona de pânico, onde nós vamos acabar nos desafiando demais, ou talvez nos desafiando demasiadas vezes, e acabamos extrapolando esta zona de expansão. E isso pode nos traumatizar, né? Pode talvez até nos travar, dependendo de como for essa situação. Então, pessoal, agora, finalizando, mais um vídeo aqui para vocês, mais essa reflexão. Peço a vocês, né, que reflitam sobre essa questão da zona de conforto, né? Pensem bastante em relação a este tema, né? Em relação a essa questão da zona de conforto, zona de expansão, explorem mais este assunto, tá? Essa minha reflexão, ela pode servir como uma base para vocês iniciarem, né, esse pensamento. E para continuarem o pensamento sobre este assunto de hoje, a ideia de prática, para que vocês realizem durante o tempo de espera até o próximo vídeo, né, até o próximo episódio aqui do canal, eu pensei no seguinte, tá? Procurem ver dentro das áreas da vida de vocês, certo? Aquelas que eu já sugeri em outros vídeos, a área financeira, a área do desenvolvimento pessoal, a área da saúde, a área da carreira ou negócio e a área dos relacionamentos, tá? Procurem ver dentro dessas áreas qual a zona que vocês se encontram, né? Qual a zona que vocês estão dentro de cada uma dessas áreas, se estão numa zona de conforto ou se estão numa zona de expansão, de crescimento. Tá? Depois, procurem entender se estão na zona que vocês querem estar naquele momento, tá bem? Se estiverem numa zona de conforto, avaliem se estão muito estagnados ou se estão mesmo como queriam estar, certo? E, se estiverem numa zona de expansão, avaliem da mesma forma também se estão em um ritmo muito alucinado de expansão ou se estão evoluindo de uma forma sustentável, como vocês querem estar a evoluir. E caso seja preciso, em qualquer uma dessas duas situações, em zona de expansão ou de crescimento, ou de zona de expansão, de crescimento, né, ou zona de conforto, avaliem como vocês estão e, se for necessário, façam as mudanças necessárias para que vocês ou continuem a evoluir de uma forma sustentável ou que vocês fiquem na posição que queiram estar. Tá bem? Pessoal, essa é a prática. Espero que vocês realizem. Acredito que ela vai ajudar muito para vocês terem mais clareza se vocês podem avançar ou não, né? Se vocês querem avançar ou não, se querem ficar ali onde estão, tá bem? E se vocês estão gostando dos vídeos, curtam, compartilhem, né? Para chegar a mais pessoas. Já aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo dos próximos vídeos. E por hoje é isso. Um abraço e até o próximo conteúdo.